Páscoa! Que gostoso, né? A gente poder comemorar essa data tão importante todos os anos. Você sabia que é uma ordenança bíblica que a gente comemore a Páscoa todos os anos? Sim, tá lá em Êxodo, capítulo 12. E eu quero te convidar a gente pensar um pouquinho sobre essa nossa festa. Na verdade, ela não é nossa, né? Ela é de todo o povo de Deus, desde o Antigo Testamento, quando Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Deus ordenou que essa experiência fosse celebrada por todas as gerações e eternamente. E essa ordenança de Deus tem a ver com o caráter pedagógico das festas. Deus queria que o povo se lembrasse do que tinha acontecido, se lembrasse do que Deus tinha feito e se lembrasse do que Deus estava propondo para eles naquela nova jornada fora da escravidão. Então, a celebração da festa da Páscoa era para ser feita ano após ano por todas as gerações e essa é uma lei permanente. Pode procurar, tá lá no Êxodo capítulo 12. E no capítulo 12 também diz que o propósito de se fazer essa festa anualmente é para que as pessoas não se esquecessem. Porque a Páscoa é a experiência fundante do povo de Israel. Então, para que o povo soubesse quem ele era, que Deus estava formando um povo para si, para ser o seu Deus, então a Páscoa precisava ser feita todos os anos, celebrada todos os anos, para que o povo se recordasse daquilo que deu início a uma nação. E também para que o povo pudesse ensinar às futuras gerações o que tinha acontecido para que então a identidade do povo não se perdesse. Então celebrar a Páscoa todos os anos tem a ver com guardar a identidade, guardar a fé de um povo, tem a ver com proporcionar às futuras gerações a oportunidade de conhecer o Deus que liberta da escravidão, o Deus que cria todas as coisas, é também o Deus que se relaciona com o seu povo. E o povo foi fiel a esse mandamento, tanto que até hoje a gente comemora a Páscoa, né? Jesus também comemorou a Páscoa na sua época. Jesus e os seus discípulos foram celebrar a Páscoa e a palavra do Senhor diz lá em Mateus 26 que Jesus convidou os seus discípulos para uma refeição. E Páscoa é uma refeição, né? Então, os seus discípulos foram celebrar a Páscoa e no momento em que eles foram celebrar a Páscoa, Jesus então anunciou que iria morrer, mas que também iria ressuscitar ao terceiro dia. Então, nós vemos que em Jesus Cristo a Páscoa ela avança um pouco mais, ela tem um sentido, né, de celebrar a libertação, de celebrar a identidade do povo de Deus, de proporcionar às futuras gerações um conhecimento de identidade, proteger a fé e tudo mais. Quando Jesus vem celebrando a Páscoa, ele anuncia que agora não mais o cordeiro que era imolado todos os anos na Páscoa para celebrar essa libertação, agora não precisa mais ser feito porque ele vai se entregar como cordeiro, como sacrifício, para que então o seu sangue possa selar uma nova aliança. E agora este sangue que é derramado lá na cruz, ele é também derramado sobre a vida ou sobre o coração daquele que crê. E então há não apenas uma libertação física, mas uma libertação espiritual. E não é só apenas uma libertação limitada a uma época, a um local, mas é uma libertação eterna. É por isso que quando nós celebramos a Páscoa, se a gente crê em Jesus, se a gente convidou Jesus para entrar na nossa vida, Páscoa então é a celebração da vitória sobre a morte, sobre o pecado, que garantem a libertação completa e eterna de todo aquele que crê. Mas é preciso crer em Jesus, é preciso crer que o sacrifício que ele fez lá na cruz é real, é verdadeiro e foi no nosso lugar, foi para selar um novo relacionamento com o Pai, porque Jesus é o caminho para o Pai, ele é a verdade do Pai para nós, e ele é a vida, porque ele deu a sua vida em nosso favor, e isso é Páscoa.
Páscoa tem a ver com isso, com libertação, tem a ver com vida, com vitória sobre a morte. E agora a gente não apenas tem o Cordeiro do Antigo Testamento, que é o animal símbolo da Páscoa, nós temos então Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi pregado numa cruz para que eu e você tivéssemos vida. Mas a cruz não foi a palavra final, porque ao terceiro dia ele ressuscitou e selou essa festa que hoje nós comemoramos. Então, isso é Páscoa. E eu quero aproveitar essa oportunidade para te perguntar: cadê o Cordeiro da sua Páscoa? Onde que ele está? E isso também nos leva a uma reflexão, porque quando nós celebramos a Páscoa, nós estamos recordando quem somos, quem é o nosso Deus, e também estamos ensinando para os nossos filhos e as próximas gerações a respeito de quem somos, de quem é o nosso Deus, para que então elas possam fazer suas escolhas de fé e de identidade. Quando nós deixamos de celebrar a Páscoa, ou quando nós não celebramos a Páscoa corretamente, nós não temos essa chance. E tá aí um grande desafio para nós. A carta de 1 João nos fala que existe o espírito do anticristo que já está entre nós, que ele nos leva ao engano de achar ou de crer que Jesus Cristo não veio em carne. Quando a gente não acredita que Jesus Cristo é o Deus encarnado, ele é o Deus presente, o Deus que se fez homem, que veio a este mundo para se entregar como sacrifício vivo, e isso é Páscoa. Nós estamos então dando ouvidos ao espírito do anticristo. Por outro lado, quando nós cremos, quando nós reconhecemos que Jesus veio em carne para cumprir uma missão que foi salvar a nossa vida, então nós estamos dando ouvidos, nós estamos seguindo a orientação do Espírito de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque eu venho percebendo que ao longo dos anos, ao longo das décadas, né, a gente que é cristão, a gente que pertence a um país dito cristão, que tem uma história da tradição cristã, eu tenho percebido que elementos fundamentais da Páscoa, que nos ajudam a lembrar, a guardar a nossa fé e a ensinar a nossa fé, foram sendo substituídos por outros elementos. O que a Páscoa é para nós, ela precisa ser vista nas nossas festas de Páscoa. O que a Páscoa significa para nós em termos de nossa fé e nossa identidade precisa ser vista para que então as próximas gerações possam então aprender o que é Páscoa. Caso contrário, elas nunca vão ter a chance de conhecer o nosso Deus. E a gente percebe que existe uma tentativa desesperada de Satanás de nos confundir, de nos enganar e de nos afastar da verdade. Por quê? Cadê o Cordeiro da Páscoa? Onde ele foi parar? Ele foi substituído pelo coelho e pelo ovo, que não tem nada a ver com os símbolos da nossa fé. Esses símbolos, eles foram introduzidos na nossa tradição para nos fazer esquecer de quem nós somos, para expor a nossa fé aos perigos da confusão e do engano, para privar as próximas gerações de conhecer a respeito do nosso Deus. Então, a sua Páscoa tem coelho e tem cordeiro, ou tem só coelho e cadê o cordeiro? Eu quero te pedir, nesse momento, que você coloque na balança e pense se você crê em Jesus, a sua Páscoa precisa, a sua festa de Páscoa precisa condizer com a sua fé. Não tenho nada contra chocolate, nada contra o coelho fofinho, mas se não tem cordeiro na sua vida, meu querido, eu sinto muito em te dizer que você está apenas celebrando uma festa que não tem sentido algum para você e nem para a sua fé. Muito pelo contrário, quando você celebra a Páscoa sem cordeiro, você está dando ouvidos ao espírito do anticristo que já está entre nós. Tem muita gente falando aí que o anticristo é esse, que o anticristo é aquilo outro, que vai chegar, mas a Bíblia diz que o anticristo já está entre nós. Ele é o espírito que vem trazendo confusão. Para pensar, meu querido. Vamos falar de outra festa, o Natal, uma data tão importante para a tradição cristã. O que é que sobrou de Cristo no nosso Natal?
que Papai Noel tem a ver com Cristo? O que árvore tem a ver com Cristo? E cadê Cristo da nossa festa? Assim, meu querido, nós estamos expondo nossa identidade como povo de Deus ao engano do espírito do anticristo. Assim, meu querido, nós estamos privando nossos filhos de nos perguntar: que festa é esta? O que significam estas coisas? O que significa o Cordeiro? Nessa Páscoa eu quero te convidar a festejar. Porque o nosso Deus é um Deus de festa, tem muita festa na Bíblia. E a gente precisa adequar as nossas festas aos padrões de Deus, para que então Deus possa fazer festa com a gente, se alegrar com a gente e acrescentar ainda mais aquilo que Ele quer mostrar para nós. Convide o Senhor Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para fazer parte da sua Páscoa, na sua vida e na vida da sua família. Que Deus te abençoe.